Então, gente, vamos começar? Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar sim. Eu vou fazer a abertura, tá, Karine? Tudo bem, Monique? Tudo bem, Su. Que tal a gente esperar mais uns 2 minutinhos, né, o pessoal chegar? Não, senhora, vocês estão muito boazinhas. A Karine já ia concordando, já, a Monique também, essas professoras boazinhas. Nada. Não, a gente vai conversando, né, e depois eles vão entrando e a gente vai dando entrada para eles, tudo mais. Quero saudar a todos que estão aqui conosco, né, nessa live sobre o livro O Ateneu. Quero dizer para vocês, assim, algo que eu sempre vou falar, às vezes eu me torno repetitiva, eu não me importo com isso, porque, como a gente sempre fala, todo professor, ele é um repetidor, né? E sempre um grande desafio para nós, como professores, propor, ainda hoje, que os alunos leiam livros. Para mim, eu acho que o maior desafio como professora, hoje em dia, é fazer vocês lerem um livro. Por quê? Nós estamos acostumados com Twitters, com uma mensagem rápida de Instagram, mensagem rápida de WhatsApp, e para o aluno se manter concentrado numa leitura, ele tem que lutar contra um treinamento que é dado para ele dia após dia, de pocket messages, né? Ou seja, pequenas mensagens que são colocadas, jogadas, sem muita profundidade. Existem várias teses de doutorado falando sobre os impactos negativos que isso trará a curto, médio e longo prazo. Então, inclusive, o tema da turma avançada nessa semana foi exatamente esse, né? Como diminuir o tempo na internet, mas não o tempo de internet. Por exemplo, nós agora estamos aqui conectados via internet. Não é desse tempo aí que nós estamos falando, nós estamos falando daquele que é bem pouco produtivo para o estudante, aquele que é bem pouco produtivo para o profissional que quer estar sempre qualificado. Aí existem estudos que apontam aí que durante o tanto de hora que a gente fica numa rede social sem fazer nada útil, equivale a praticamente 3 meses do ano, né? Foi o texto de apoio que eu coloquei lá para o pessoal da turma avançada. E quando vocês estão lendo um livro, isso muda a perspectiva. Por quê? Porque a leitura do livro, ela vai possibilitar que mais tarde você utilize essa ferramenta para fazer uma redação, utilize essa ferramenta para fazer analogias, utilize essa ferramenta livro para conhecer melhor a realidade do seu país. E ao longo da live, eu tenho certeza que a professora Karine, inclusive, vai ministrar nosso curso intensivo de redação, para o qual nós já temos uma turma formada, e vocês podem, inclusive, indicar esse curso intensivo para os colegas de vocês, né? E também a professora Monique, que tem a turma dela na segunda-feira à tarde de redação, eu tenho certeza que elas duas vão mostrar a pertinência dessa obra para a atualidade, e foi por isso, inclusive, que nós escolhemos essa obra, né? Então, eu vou dar a palavra para elas, vou pedir já para elas compartilharem o documento, tá bom? Vamos lá, a live. Então, obrigada, meninas, por aceitar esse desafio junto comigo, tá bom? Você arrumou meu batom? É porque eu estou em casa, aí eu fiz um... Boa noite, agora boa noite. Boa noite, gente. Não sei se vocês notaram, assim, um cenário diferenciado e tudo mais, eu estou na cadeira de Suzana Luz. Tô com inveja. Primeiro, Monique, você quer falar alguma coisa? Boa noite, pessoal, tudo bom? Bom, a Su já nos apresentou, né? A intenção minha e da professora Karine, né, quando nós fomos conversar sobre a live, é que seja uma conversa, tá? Uma conversa que será inicialmente entre nós duas e a professora Suzana com seus maravilhosos comentários, e posteriormente nós abriremos espaço para vocês também. Então, caso tenham alguma coisa que queiram comentar, né, alguma dúvida, é interessante que vocês anotem por agora, até para que depois, quando nós abrirmos o espaço, né, vocês possam compartilhar.
Tá bom? Eu espero que gostem da live. Primeira coisa que eu preciso perguntar: quem leu o livro? Muita gente falando, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quanta informação. Quem leu, para aqueles que leram, e gostou do livro? Não estou conseguindo acompanhar o chat nesse momento. O Renan falou que ele leu, mas foi difícil entender. Alguém mais sentiu essa dificuldade? O Pedro falou que leu, alguém falou que não, a Bruna falou que não conseguiu terminar. Não conseguiu terminar por falta de tempo ou porque não gostou? E aí, Bruna, é com você. Os dois. Os dois. Então, o Ateneu é uma obra, acredito que eu posso dizer, diferente, um pouco diferenciada em relação em relação à própria literatura, justamente porque ela carrega alguns aspectos muito específicos, tanto do período em que foi escrita, quanto também da escrita do próprio autor. Para começar a falar do livro, obviamente, nós precisamos falar sobre Raul Pompeia. Então, quem foi Raul Pompeia? Ele nasceu no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Aos 10 anos, ele se mudou para o Rio de Janeiro, e foi a partir dessa mudança em que a gente começa a perceber similaridades com o contexto da obra. Por quê? Porque tanto Raul Pompeia quanto o Sérgio, eles estudaram em um colégio interno a partir dos 11 anos. Então, muitas das relações ali que nós podemos perceber ao longo do livro, elas são também um reflexo daquilo que ele vivenciou ao longo desse período dele no internato. Mas a vida dele parou por aí? Não. O que aconteceu? O Raul Pompeia, ele traçou um caminho bastante crítico em relação àquilo que consumia, aquilo que fazia. Então, ele logo foi convidado a se retirar do colégio interno do qual fazia parte, quando fazia várias críticas no jornal que circulava internamente dentro da escola. Depois estudou no Colégio Imperial Dom Pedro II, publicou seu primeiro livro, Uma Tragédia no Amazonas, lá. Depois disso, começou a cursar Direito em São Paulo, depois terminou a faculdade em Recife. Apesar disso, ele nunca exerceu a profissão e preferiu se tornar jornalista. Ele foi uma pessoa bastante ativa em relação aos movimentos abolicionistas e republicanos, e em 1988, inclusive ano em que foi assinada a abolição da escravatura, ele publicou, em formato de folhetins, o Ateneu. Ele também é considerado um dos autores do realismo brasileiro, e as obras dele, assim, não só o Ateneu, mas também o Ateneu, apresentam bastante objetividade, valorização das teorias científicas, visão realista e antirromântica, e além disso, a zoomorfização, que já serão temas que nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente. Agora, em relação ao enredo da obra. O Ateneu é dividido em 12 capítulos, como eu já disse, foi publicado em folhetim, e justamente por causa dessa aproximação com a vivência do autor, ela é uma obra que tem diversos traços bibliográficos desse período em que ele viveu também num internato. O livro conta a história de Sérgio, que da mesma forma que ele, aos 11 anos, foi levado até o colégio interno, que é chamado de Ateneu. É interessante comentar também que o Sérgio, né, ele é o narrador personagem. Então, a versão do Sérgio adulto, ele está relembrando, como se fossem memórias mesmo, né? Ele está relembrando a sua infância e a sua inserção nesse colégio, nesse internato. Então, em todo momento tem essa volta à memória dele, né? O que aconteceu, e ele relata isso. A obra começa de uma forma já
mostrando que aquilo que vai acontecer com ele é como se fosse uma preparação para o mundo. Ele saiu daquele momento de infância, ele saiu daquele momento de menino, de garoto, né, protegido pela mãe que falava sobre os cachos dele, que tinha um amor pelos seus cachos, né, pelo seu cabelo mais longo, e aí o pai dele vai deixá-lo, né, vai levá-lo até o internato. E o pai dele, como um pai com o intuito de preparar o filho para o mundo, diz a seguinte frase, né? Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Ou seja, agora não lutamos mais por você. Você lutará por você, né? Esse é o mundo. Aprenda a viver, aprenda a lutar. Então, é muito engraçado. Pode comentar. Desculpa. É muito engraçado, assim, engraçado no sentido crítico, mas também, enfim, pensativo, pensar que tanto o Sérgio quanto o Raul Pompeia, mas enfim, principalmente falando do Sérgio, já que esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui, ele só tinha 11 anos quando ele é colocado dentro do colégio interno para se tornar um homem e tudo mais. E é importante ressaltar, desde esse primeiro momento, que todas as vivências que ele teve foi ao longo de 2 anos. Então, tudo aquilo que ele vive dentro do colégio, as violências, as questões religiosas e tudo mais, são todas ao longo, nem da adolescência, mas do final da infância até o começo ali da pré-adolescência e quase a adolescência. E é muito engraçado pensar nisso, porque você não imagina uma criança de 11, 12 anos se enfiando dentro de um colégio, o pai virando e falando, vá virar homem. Você imagina uma criança de 11 anos hoje em dia, sei lá, jogando Roblox ou coisa do tipo. Mas ali estava Sérgio, olhando para a situação e falando, preciso virar homem, e logo em seguida, ouvindo o diretor do colégio falar, você precisa cortar o seu cabelo se você quiser virar homem também. Então, ele sai daquela situação de sou o protegido da minha mãe, porque a mãe dele tem um amor pelos cachos dele, né? E aí, quando o diretor, né, fala sobre isso, olha, você precisa cortar o seu cabelo para poder vivenciar esse microcosmo aqui do internato, ele tem aquela sensação, tipo, e agora? É minha mãe isso aqui, então vou guardar um cachinho, né? E ele tem essa sensação essa ideia, né, de guardar o cachinho, como se fosse assim, estou virando homem, mas minha mãe está aqui, minha mãe está presente, eu tenho para onde correr, eu tenho para onde voltar. Então, quando ele entra no colégio, não tem ali uma intenção, né, de amenizar a situação. O pai, o diretor, ninguém mais o trata como uma criança de 11 anos. O trata como alguém que está ali para aprender a virar um adulto, para aprender a lidar com o mundo. Então, ele chega num colégio em que tudo aquilo que ele vivenciava é completamente o oposto, né? A sensação de ser cuidado não existe mais. Porque agora você ser cuidado significa que você é fraco. Você ser cuidado significa que você é vulnerável. Você não pode mais ser o protegido. Você tem que ser o protetor. E é um contraste muito grande, considerando que antes de ser matriculado nesse colégio, toda a vivência dele foi dentro do ambiente familiar, na escola, em um momento em que ele podia ir, voltar, e depois com um professor particular. Então, ele em nenhum momento ficou, até os seus 11 anos, ficou distante da própria família desse jeito, e principalmente nessas condições em que ele precisa se colocar como responsável, como um homem, dentro do contexto da história. E aí, indo nessa sequência, né, de informações, de enxurrada de informações em cima do garoto de 11 anos, o Sanches outro aluno do colégio, né, mais velho do que ele, vai comentar em como ele deve agir ali dentro, né, vai apresentar o colégio e passar algumas instruções para ele. E aí, surgem ali as palavrinhas que regem a obra, protegido e protetor. O Sanches avisa para ele, não queira ser um protegido, não seja fraco, porque você ser protegido significa que essa proteção será cobrada, e essa proteção será cobrada com favores que você não vai gostar de fazer, favores sexuais,
mesmo. Então, ele seria abusado, ou ele ser abusado sexualmente, ou abusado fisicamente. Então, ser protegido ali dentro não era a proteção da mãe mais, era a proteção ruim, né, que tinha um pagamento, e um pagamento caro, doloroso. Então, quando o Sanches avisa para ele, olha, aqui dentro, ou você se vira, né, seja o seu protetor, ou seja protegido, mas arque com as consequências, né? E aí dá aquela sensação, tipo, nossa, que alívio, tem alguém ali dentro que vai protegê-lo, tem alguém ali que vai pelo menos orientá-lo, né, em como agir, em como fazer, quando fazer. E aí mais para frente nós vemos que, na verdade, o Sanches se tornará o primeiro protetor de Sérgio, né? Então ele arma uma situação ali para que o Sérgio sinta-se em perigo, surge como salvador de Sérgio, fazendo com que eles criem laços, né? Que o Sérgio olhe para ele e fala, nossa, esse é meu amigo, esse me ajudou, me salvou, né? Vou me aproximar ainda mais dele, porque quando eu precisar ele está aqui. E aí o Sanches se aproveita disso e remete àquilo que ele mesmo falou. Lembra quando eu falei de proteção? De protetor? Pois é, agora você vai me pagar. Agora é o momento de você me pagar. E aí ele começa a ter algumas intimidades que começam a incomodar o Sérgio, né? Um carinho na mão, né? Algumas situações que o Sérgio relembra aquela primeira situação, aquele aviso que veio dele mesmo, né? Se você é o protegido, eu vou te cobrar. E aí ele relembra dessa situação e ele se revolta e tenta ali se desvencilhar, se desvincular do Sanches, né? Essa situação de que o próprio Sanches arma para o Sérgio, ele puxa o Sérgio, quando eles estão numa sala de piscina, né? Ele puxa o Sérgio para que ele se afogue, e ele mesmo salva o Sérgio. Então ele armou a situação apenas para que parecesse que ele foi o salvador. Na verdade, ele foi o causador do acidente, do incidente. É engraçado que durante esse período em que os dois são próximos, o Sérgio ele se mantém muito bem estável dentro da escola, com notas altas e tudo mais. E a partir do momento em que esse afastamento é causado, as notas dele caem. E ele começa a se tornar um aluno um pouquinho mais indisciplinar. Exato. E aí talvez seja essa situação da insegurança, né? Quando nós pensamos nessa situação de que ele via anteriormente alguém para protegê-lo, alguém para orientá-lo, então ele se sentia na sua zona de conforto, né? Aqui eu estou bem, então eu posso me dedicar aos estudos. E aí, quando ele percebe que em quem ele confiava, em quem ele se sentia seguro, não é mais aquele tipo de pessoa, a preocupação dele deixa de ser os estudos, porque ele está em uma situação de vulnerabilidade, de insegurança, de fraqueza, e aí ele deixa os estudos, por quê? Porque ele não queria sofrer, né? Porque ele não queria pagar caro pelas situações que aconteciam ali dentro do colégio. Quer acrescentar mais alguma coisa, Karine, sobre essa situação? Não. Ok. Bom, voltando para o diretor do colégio, né? O diretor do colégio, ele, ao contrário do que deveria ser, a preocupação dele não é o ensino, não é a educação, é o comércio. O colégio não é nada além do que um comércio que visa o lucro. Então, o estudo ali dentro, o ensino ali dentro é uma mercadoria. Tá? O diretor, ele é extremamente vaidoso. Ele olha para si mesmo, a preocupação é ele, e tão somente ele. E aí chega uma situação que parece boba, mas que ressalta cada vez mais essas situações, nessas informações. Que imagine um colégio interno, apenas de garotos, um estudo rígido, e que você não tem tanto momento de lazer, porque aqueles momentos, aquelas situações de lazer que era para você ter, você está preocupado em não ser abusado. Então, pequenos detalhes tornam-se prazerosos, como uma goiabada. Né? Uma goiabada é um momento ali de relaxamento para eles. Então, quando chegava o docinho ali, a sua goiabada, eles estavam felizes da vida. Até que a goiabada muda de gosto. E o gosto passa a ser banana. E aí eles ficam indignados com isso. Como assim o doce de goiaba tem gosto de banana? Né?
E aí virou a bananada. E eles não ficaram satisfeitos com isso. Era um momento que eles sentiam prazer, e até mesmo aquilo estava sendo tirado, né? E aí, no momento de revolta, em que eles vão cobrar, tirar satisfação, qual que é o primeiro pensamento do diretor? O primeiro pensamento é: vou perder alunos. Se eu perder alunos, eu perco dinheiro. Voltemos à goiabada, né? Então, ele vê o colégio não com o intuito de eu tenho esses jovens, esses adolescentes, essas crianças na minha mão, em que eu preciso prepará-las para o mundo. Ele vê aquilo ali apenas como uma fonte de renda, e uma renda que para ele queria se tornar transformar até mesmo em algo luxuoso, uma vida mais confortável do que a boa parte da população, né? Então ele vê aquilo ali tão somente como um comércio mesmo. O diretor, ele tem uma esposa, a Emma, e também tem a funcionária Ângela. Essas são as duas moças que aparecem na obra, as duas mulheres que aparecem na obra. Voltemos à situação de que estamos em um colégio interno, esses garotos estão privados, né? Eles não podem sair dali quando quiserem, né? Como quiserem. Então, quando essas mulheres passam, elas são retratadas de forma sexualizada, tá? Não porque elas se portavam dessa forma, mas era porque elas eram as únicas figuras femininas em meio a tantos homens. Então, o movimento delas, elas passando, andando ali pelo colégio, despertava os garotos uma imaginação mais voltada para a parte de sexualização mesmo, tá? No final da obra, isso muda um pouquinho em relação a Emma, quando a Emma torna-se quase que uma figura materna para o Sérgio, mas ao longo da obra é essa situação que se passa entre elas. Monique, a gente não pode esquecer que nós estamos na égide aí do realismo-naturalismo, né? Sim, exatamente. E por ser realismo-naturalismo, não existe aquela idealização da mulher. A mulher, assim como o homem, é reduzido a uma condição meio que animalizada, né? Exatamente. Então, aí isso não é exagerado, porque não é uma obra totalmente ainda naturalista. Sim. Mas a gente já percebe a ideologia por trás disso, né? Exatamente. Isso. Bom, voltando. Quando nós pensamos no colégio, deveríamos pensar, pelo menos, apesar de que esse ano, para nós, foi uma situação bem difícil, deveria ser o colégio um lugar de paz, de tranquilidade, né, de segurança. E em o Ateneu acontece uma situação diferente, e que é uma obra que, ao mesmo tempo que se passa no século XIX, né, ela publicada no século XIX, ela se mantém extremamente atual. E eu só pude relembrar isso quando eu revisei toda essa obra para poder fazer a live. Então, esse ano nós tivemos, infelizmente, fatalidades, né, tragédias relacionadas ao ambiente escolar, e no Ateneu também existe uma situação semelhante a essa. A Ângela, ela tem ali um namorado, né, um namorico, e ao mesmo tempo que ela está com um cara, ela se envolve com outro, ela dá a entender que ela está disponível para outro cara. Isso desenvolve uma relação de um ciúmes intenso, ao ponto de que um deles invade o colégio com uma faca, né? Então, o colégio, que deveria ser um lugar de segurança, deixou de ser e passou a ser um lugar de ainda mais medo ainda daqueles habituais, né? Então, quando houve essa invasão, o Bento Alves, que era um garoto ali mais quietinho, mais na dele, ele surge como um herói, porque ele enfrenta, ele desarma a pessoa, né, para que nenhuma tragédia ainda maior aconteça. E aí o Bento Alves, nesse momento, é que ele ganha um pouquinho mais de destaque, né, ele passa a ser enxergado não apenas como um garoto ali estudioso, quietinho, na dele, mas sim como um salvador do colégio, né, das pessoas que estão ali em volta. Karine, alguma coisa, algum complemento? Não, pode continuar. Pode continuar?
Ok. Bom, a obra, ela também é regida pelo determinismo, ok? Nós vemos muito da situação do determinismo ali dentro. Por quê? O meio, ele influencia no seu caráter, na formação do seu caráter, né? Então, tudo que acontece ali dentro é uma forma reativa, né? Os garotos, eles são colocados ali dentro meninos, e de um dia para o outro, eles têm que se tornar homens. Eles não estão preparados para as situações que estão por vir, né? Então, é uma obra muito reativa. A partir do momento que as situações começam a acontecer, é que eles têm que tomar decisões. Então, quando o Sérgio, ele começa a perceber que ele não tem muita escolha, que ele chega a ter 3 protetores, né? E aí ele se cansa disso, porque ele não quer mais aquela situação, ele se dá conta de que é ele por ele mesmo. Então ele deixa de ser o protegido, mas também ele não quer ser o protetor, ele quer apenas estar ali, ele quer apenas sobreviver ali. É uma forma de reagir mesmo, né? Então a situação, o ambiente, o convívio faz com que ele transforme o seu caráter. Não falo transformar o caráter nem para mal, nem para bom, não é exatamente essa a intenção, é apenas a transformação. Então, o meio determina a atitude, a formação de caráter de cada personagem ali. E como o Sérgio é o personagem principal, nós acompanhamos essas mudanças constantemente, né? Desde o apego aos estudos, posteriormente o apego à religião, né? Ele vai se transformando aí dentro. Posteriormente, ele se apega também à figura materna que a Emma vai representar para ele quando ele adoece, né? Então, ele vai transformando de acordo com aquilo que está sendo servido para ele. Ok? E nesse momento, Monique citou um ponto importante, porque o Sérgio, ele se apega a Emma enquanto uma figura materna, mas considerando todo um contexto em que ele passa pelo assédio dos meninos dentro do colégio e tudo mais, ele passa, sim, por esse processo que eu posso dizer de evolução, até chegar o momento em que ele começa a olhar para Emma e ele começa a pensar que ele não a vê como uma figura materna necessariamente, que é o momento em que ele desenvolve uma paixonitezinha ali por ela, que, enfim, leva para outros rumos e, enfim. Pode continuar, Monique. Ok. Bom, como a Su já comentou algumas vezes em sala de aula, o livro acaba em um incêndio, né? E de uma forma muito triste em relação ao Sérgio e aos outros garotos que ficou ali. Por quê? Eles estão em um momento de férias. Entretanto, alguns dos garotos adoecem. E aí é relatado que a família de Sérgio viaja, porém ele está doente. Vamos ficar cuidando dele nas férias, na nossa viagem? Não. Nós vamos nos divertir, nós vamos relaxar, nós vamos espairecer. Então deixa ele lá mesmo. Né? E aí ele está ali, mais uma vez, vulnerável fisicamente, né? Ele está debilitado, e aí é quando a Emma demonstra esse cuidado com eles, né? É uma forma de humanitária mesmo, né? Ela vê os meninos naquela situação, primeiro, doentes, adoecidos, segundo, abandonados por suas famílias, né? É o momento que eles passam ali o ano todinho reclusos dentro do internato, estão ansiosos para reencontrar a família, né? Até mesmo alguns deles para conversar, será que não tem como, a possibilidade de eu deixar ali um pouquinho, né? Voltar aqui para minha casa, mas não, a família não quer ter o trabalho de cuidar de um garoto doente, um garoto adoecido. Então, eles preferem deixá-los ali para poder curtir as férias em uma viagem com o restante da família. E quando esses garotos estão ali e a Emma começa a demonstrar esse cuidado para eles, cria essa relação com eles, logo em seguida acontece o fatídico incêndio, né? O colégio é queimado, né? Não há uma afirmação de quem ateou fogo ao colégio, mas existem as suspeitas, né, as entrelinhas, os indícios ali dentro.
Tá? Então, o final da obra é o incêndio do colégio. Então, é um conjunto, é como a professora Karine comentou no início, né? Em 2 anos, acontece tanta coisa. Imagina a cabeça de uma criança de 11 anos, né? Que entra no colégio com a mãe cuidando dos seus cachinhos, e ele tem que sair dali com a sensação de que ele não é amado pela família, que ele é extremamente vulnerável por todos que o cercam, que ele não pode mais focar naquilo que ele gosta, seja o estudo, seja a religião, seja um momento de lazer. Então, é tanta informação ali dentro, e aí, no fim, você espera um respiro, um alívio, e não, é um incêndio, né? É o momento que ele está ainda mais vulnerável e acontece o incêndio. Então, a obra não dá esse descanso, esse respiro, nem para o personagem, nem para nós mesmos. É importante destacar que esse incêndio acontece justamente enquanto o Sérgio ainda está na enfermaria, ainda está se recuperando, ainda está doente e precisa fugir às pressas para, enfim, não ser consumido pelas chamas também. E voltando ao diretor, é muito interessante relembrar que como ele fazia tanta questão de preservar a escola enquanto uma estrutura, justamente porque havia como uma forma de comércio, ele fica completamente atônito quando o incêndio acontece, porque aquilo ele dedicou boa parte da vida para aquela escola, e então, no momento, ele termina sem a escola e sem a Emma também, que foge no meio desse processo todo. Exatamente. Vamos passar o slide? Contexto da obra. Como eu já havia dito, ela foi publicada no mesmo ano da abolição da escravidão do país, e assim como o Sérgio Raul Pompeia também passou por teve experiências semelhantes em relação a ser matriculado em um colégio interno, onde também viveu ali a partir dos 11 anos. É muito interessante destacar o fato de que o Raul Pompeia, quando ele escreveu o Ateneu, ele estava ali meio que numa transição entre o realismo e entre o naturalismo. Então, o Ateneu, ele traz traz vários traços realistas, mas ele também traz alguns traços naturalistas. Então, ele traz uma linguagem que é um pouco mais rebuscada, mas também traz todos os elementos mais, como que eu posso dizer, mais animalescos. Não seria animalescos a palavra certa, mas traz também aspectos de zoomorfização, né, essa palavra que eu queria, em relação à própria obra. E dentre os vários temas que podem ser destacados em relação à obra, nós trouxemos 2. Primeiro é a mercantilização da educação. O que acontece? As obras do realismo, em geral, elas sempre foram construídas em tom de crítica. Então, o Ateneu, por mais que seja uma obra que publicada em 1888, 130 e alguma coisa anos atrás, não foi tão boa assim de conta, mas ainda é uma obra muito atual, justamente porque esse processo de mercantilização ainda é visto nos dias atuais. Então, Aristarco, que é o diretor do Ateneu, ele é autor de inúmeros livros didáticos e a fama dele é dada justamente por causa disso. Ele é autoritário, tradicionalista, extremamente conservador e trata os alunos de acordo com a situação financeira. Então, a partir do momento, igual a professora Monique disse, a partir do momento em que ele percebe que expulsar os alunos faz com que ele também perca o dinheiro, ele decide que ele precisa fazer uma escolha, e ele faz a escolha pensando no bolso dele. E todas as ações dele são extremamente questionáveis, justamente porque ele é um autor de livro didático, ele é um professor, e entende-se que o professor ele deve prezar sempre pela educação, mas no caso do Aristarco, isso não foi bem o caso. Tanto é que quando o Ateneu é incendiado, ele tenta manter a calma em relação, enfim, ao incêndio que está acontecendo na frente dele, mas ele sabe o quanto ele está perdendo ali quando ele percebe que os estudantes,
que, enfim, ele não tem mais aquela estrutura, ele não tem mais aquilo que ele passou tanto tempo construindo. E também, outro ponto importante para ser destacado é a representação da homossexualidade na obra. Por quê? Ela não é o foco central, acho que, não sei se a professora Monique concorda comigo, mas eu acredito que seja justamente essa questão esse tratamento da educação, a hipocrisia dentro das instituições, em geral, quando aplica-se outros contextos, mas também existe a representação da homossexualidade dentro da história. Porque, num primeiro momento, tem-se o Sanches, igual a professora Monique já disse, ele se insere ali dentro da história, dizendo que para o Sérgio que ele deve tomar cuidado, que ele não deve se colocar numa posição de protegido, até o momento em que ele se coloca na posição de protetor do Sérgio e fica ali insistindo para que eles tenham maiores intimidades e tudo mais, e o Sérgio se afasta disso. E a esse momento volta a acontecer de novo com o Franco, que também é um personagem que sofre grandes punições dentro do colégio, justamente porque ele apronta também bastante, e o Sérgio também foge desse contato. E é importante destacar esses pontos, não que o Ateneu não traga mais outros, mas é importante que eles sejam destacados justamente porque o caráter crítico de O Ateneu, ele continua sendo presente. É um livro que é escrito numa linguagem rebuscada, numa linguagem diferente daquilo que se é lido mais na atualidade, mas ele ainda assim traz situações, assuntos, questões que são extremamente pertinentes. Então, por exemplo, para quem se lembra que na apostila, alguns temas atrás, houve a discussão sobre suicídio de LGBTs. Obviamente, esse não é um livro que vai abordar necessariamente essa questão de pessoas LGBTs e tudo mais, mas considerando esse princípio de homossexualidade, a forma como o Sérgio lida com ela, é um livro que vocês poderiam usar dentro do contexto da redação. Mercantilização da educação também. Sabemos que existem várias ameaças relacionadas à educação no Brasil, e justamente por causa disso, essa questão de público, privado, como deve ser, como não deve ser, escola tradicional, outros modelos, o livro também pode ser utilizado dentro do contexto da redação. Para além disso, importante também, tinha anotado para falar no começo e esqueci, mas importante também destacar a relação de narrador-personagem. O Sérgio, ele é narrador-personagem, e o narrador-personagem, ele acaba aproximando o leitor da história. Obviamente, existem não que o leitor ele não possa se sentir próximo ao ler uma história escrita em terceira pessoa, mas contar as próprias experiências do Sérgio é como se você estivesse ali abrindo um diário dele, contando tudo o que aconteceu ao longo desses 2 anos dentro do Ateneu. Então, ele passa por diversas coisas, ele passa por situações de violência, que aí também já retoma a gente ali o tema de violência dentro das instituições escolares, que foi trabalhado no tema 2. Ele passa por situações em que ele precisa se colocar, ele passa por todo um contexto em que ele se torna mais próximo da religião, ele passa pelo momento em que ele precisa se questionar em relação a esse momento também que ele se aproxima da religião. Então, ao longo de todos esses 2 anos, ele tem diversos questionamentos, como toda adolescente, acredito, nessa idade tenha, e ele precisa se colocar ali dentro desse lugar, considerando todo o contexto que ele vivencia. Então, um contexto de briga, um contexto de assédio, um contexto em que ele tem um diretor autoritário ali no pezinho dele. E todas essas questões são o que, no final das contas, constitui o livro O Ateneu. Depois de todo
esse contexto, alguém mais tem algo para falar? É um livro que vocês leriam de novo? Ou para quem não leu e agora soube o que se trata, do que se trata a história, se interessou pela obra? Ixi, Essa nova visão. o Pedro salvou a lavoura aí, com essa visão, sim. Ah, legal, que ótimo. É importante destacar que, obviamente, existem livros da literatura brasileira que eles, assim, vão dar aquela coisinha do tipo, eu preciso ler mesmo esse livro com essa linguagem desse jeito. Mas, como eu e a professora Monique, nós já afirmamos, o livro, ele traz várias questões, várias situações que ainda são presentes no nosso contexto. E justamente, como Raul Pompeia, ele era um autor extremamente crítico, e considerando também que, enfim, várias das situações que aconteciam na época e que ele descreve na obra ainda se fazem presentes nos dias atuais, para quem ainda não leu, vale muito a pena fazer essa leitura justamente, não só por causa disso, mas também para aproveitar a leitura, para aproveitar o repertório, hein? É muito válido que vocês ainda façam essa leitura, mesmo que vocês ainda não fizeram, ainda tem tempo, ainda está bem aqui na porta, dá tempo de ler, hein? Como a Karine falou, né, a professora Karine comentou, é uma obra extremamente atual. E quando nós temos as nossas reuniões, né, antes de iniciar o semestre, que conversamos sobre as definições dos livros, nós sempre atentamos para essas situações, né? Livro que, por mais que, se nós colocarmos assim para vocês, falando, nossa, eu vou ter que ler isso, gente, pelo amor de Deus, o livro foi escrito no século XIX, o que isso vai me trazer de bom? Qual informação que isso vai me acrescentar? E, na verdade, são tantas situações que são extremamente atuais, né, que eu não sei se parece que o que nós vivemos é atrasado, ou se aquele escritor, se esse autor, ele estava tão à frente de seu tempo, ou a situação ruim, né, que os nossos problemas sociais, eles se perpetuam, né, nós não fazemos nada, ou não demonstramos interesse em barrar essa situação. Se vocês compararem, né, analisarem a obra a partir dos temas escolhidos na apostila, vão perceber que a obra se encaixa em quase todos eles, né? Então, não é o repertório coringa, não gostamos disso, mas é o tipo de obra, né, que vai te servir muito bem, né? Porque é uma obra que abrange muitas situações, né, muitas áreas ali dentro, que a gente consegue relacionar a outros temas, né? Então, quando nós falamos ali, como a professora Karine comentou, né, sobre a mercantilização da educação, sobre a questão da homossexualidade, né, da homoafetividade, sobre a questão das preocupações que não deveriam ser atribuídas aos alunos, às crianças, né? Então, são tantas preocupações que sobrecarregam o Sérgio, que ele tem que fazer uma escolha, estudar ou saber lidar com aquilo que é imposto a ele. E aí ele acaba não abandonando, mas deixando de lado, né? Isso, para se priorizar. E aí nós fazemos o comparativo, né? Quantas crianças atualmente, quantos adolescentes atualmente são atribuídas responsabilidades a eles, ao ponto de que ocorre, por exemplo, a evasão escolar, né, ou ocorre o desinteresse aos estudos, a continuidade dos estudos, né, porque são tantas preocupações que não deveriam ser delas, que acaba fazendo com que elas se forcem a escolher alguma coisa, né. A questão da valorização do belo a partir do diretor, né, em que tudo é para ele, tudo é por ele, né, ele tem que estar bem com ele mesmo, e aquilo ali, para ele, basta, né, ele não está preocupado em garantir uma boa educação, ele não está preocupado em saber se os alunos que estão ali no colégio dele, eles estão bem servidos, não bem servidos no sentido de ter uma vida luxuosa ali dentro, mas ter um mínimo de dignidade, né, um mínimo de bem-estar,
para que eles pudessem realmente se dedicar ao objetivo de uma escola, que deveria ser os estudos. Então, tem muitas informações ali dentro que nós conseguimos encaixar em vários tipos, em vários temas de redações, ok? E foi esse o nosso objetivo, né? Sempre é esse o nosso objetivo ao escolher as nossas obras. Nós trouxemos, ao final do material que vai ser compartilhado com vocês assim que essa live terminar também, alguns exemplos de parágrafos que vocês poderiam construir. Não quero ver cópias, hein? Mas nós trouxemos justamente considerando o caráter crítico do livro, a atualidade, apesar de ter sido escrito 100 e tantos anos depois, ele ainda assim se encaixa nos temas, nas problemáticas que nós vivemos e deve ser, sim, utilizado. Então, ele pode ser encaixado no tema relacionado à postura da sociedade quanto ao suicídio de pessoas LGBTs. Ele também pode ser encaixado dentro de questões relacionadas à vulnerabilidade daqueles que enfrentam as instituições escolares. Lembrando que, como a professora Monique disse, esse ano nós vimos notícias e tudo mais, diversas pessoas, diversos casos em que a violência se fez presente dentro das escolas, e ainda assim, um livro escrito no século XIX ainda se faz atual, ainda traz temas atuais, e que façam que nós percebamos que existe um ciclo da vida que a gente vai vivendo, e as mesmas coisas que aconteceram lá naquela época também vão acontecer hoje em dia. Então, reforço novamente, mais uma vez, para vocês, caso vocês não tenham lido, essa não é desculpa para vocês não lerem. É importante que vocês leiam um livro, é importante que vocês se deliciem. A leitura pode ser um pouco complicada, pode ser chata no começo, vocês vão pegar o livro e falar, droga. Mas quando vocês começarem a ler de fato, vocês vão ali deslizar pela leitura e vão ler essas páginas rapidinho. E eu fico extremamente feliz com o comentário que a Isabelle fez, né? Quando nós perguntamos se a partir dos nossos comentários, né, da nossa análise, se vocês tiveram interesse, a partir de agora, em terminar ou iniciar a obra do livro, e ela comentou ali que a partir dessa perspectiva passou a ser bem interessante. Bom, se nós conseguimos despertar esse sentimento, eu estou realizada, eu estou satisfeita, cumpri meu objetivo. Além de passar essas informações, as análises, né, de como usar essas informações da obra para a redação, só de saber que eu despertei o interesse por uma obra que está presente há mais de 100 anos, né, na nossa sociedade, mas que agora você teve interesse, já estou realizada. É isso. Vocês têm comentários, dúvidas? Eu gostaria que o Bruno comentasse o que ele falou, a relação que ele estabeleceu ali no comentário que ele colocou sobre o Nietzsche, Durkheim, né? Bruno, pode comentar, Bambirra? Quando você fez a comparação do Raul com o Durkheim. Dá para me ouvir? Isso, abre tua câmera se você quiser também. Não dá, ela tá estragada. Ah, é? Ah, que pena. Mas é mais porque quando eu falava sobre esse tema de escolas e as escolas, elas socializam, assim, que é o primeiro ambiente de socialização nosso, depois da família, né? Eu nunca tinha visto essa relação entre o Ateneu com esse contexto dele. Então, quando a Monique falou sobre isso, que isso é retratado no livro, eu acabei fazendo essa associação. Certo. É claro que eu tenho os meus comentários, né? Primeiro, meninas, quero dar parabéns para vocês pelas abordagens que foram muito pertinentes. E eu quero comentar um pouquinho aquilo que o Renan, deixa eu ver se o Renan escreveu logo no começo, quando ele disse que foi difícil de entender. Eu quero falar para vocês assim, eu sempre, quando eu era professora de literatura, eu explicava esse difícil de entender de duas formas. Às vezes, a gente não entende uma obra
por conta da linguagem. E é claro, nós estamos aí com 100 e trololó anos de diferença, é evidente que não vai se manter uma mesma linguagem. Então, primeiro, a gente já tem que respeitar essa diferença, que é a diferença da linguagem, e isso daí, é claro, é matéria para a prova de linguagem, de língua portuguesa, né? Apesar que o Enem já cobrou o Ateneu no que diz respeito ao significado, à semântica, né? Colocaram lá um trecho e veio depois a interpretação daquele trecho, que, claro, quem leu o livro vai ter muito mais facilidade do que quem não leu. Mas, sim, pode ter uma questão de interpretação de texto envolvendo as diferenças de linguagem. Então, no primeiro momento, o aluno não entende muito bem, porque a linguagem seria um ruído, a diferença, né, seria um ruído entre aquela época e agora. E também, a gente não entende por uma outra circunstância. Nós achamos que determinados eventos só existem na nossa realidade atual. Então, para nós, uma visão meio romântica do nosso passado, glorioso brasileiro, a gente fica achando muitas vezes assim, não é possível que naquela época já um diretor tivesse essa visão mercantil do ensino. Então, nós lemos e nós achamos que nós não estamos entendendo direito. Mas a péssima notícia que eu tenho para vocês é a seguinte: estamos entendendo direito, né? Com a nossa visão romântica, a gente não quer acreditar que o guri esteja tendo ali alguma excitação pela mulher do diretor, está dando ali uma aula para ele, ou passando por ali, ou dando um reforço para ele, uma explicação, e a proximidade física daquela mulher 4 vezes mais velha, ou 3 vezes mais velha que ele, esteja incomodando, despertando. A gente acha que não está entendendo, quando, na verdade, sim, você está entendendo. Não, mas não é possível que já naquela época, ali, aquele toque daquele colega fosse algo sensualizado, não é possível que isso está dentro de um livro que a minha professora indicou e que foi um livro escrito há 130 anos. Não, você está entendendo, né? Então, como professora de literatura, os inúmeros livros, contos, poemas que eventualmente eu tenha dado para os meus alunos, eles falam assim, eu achei que era, mas não é não, né? E eu falo, é sim. Então, como eu falei logo no começo da live, é um desafio para a gente oferecer para o aluno um livro escrito há tanto tempo, exatamente porque nós sabemos que existirão esses 2 obstáculos, o da linguagem e esse do aluno achar que não está entendendo, quando sim, infelizmente, você está entendendo. Agora, se tem uma coisa que eu não posso me queixar da minha equipe, de forma alguma, ela sempre está disposta a enfrentar os desafios que eu proponho para ela, né, para as pessoas que a compõem. E aí está esse desafio de ter mostrado essa tensão que existia na escola, e também é uma visão romântica essa nossa, de achar que a escola vai ser um lugar de paz, tranquilidade, segurança, a ponto da família largar o guri doente lá e sair, né? Então, essa tensão, ela é típica dos romances realistas e naturalistas, né? E é difícil conviver com isso, porque nós somos crias, né, da indústria cinematográfica norte-americana, eu falo cria de Walt Disney, em que os finais são sempre lindos, os finais são emocionantes, né? Os finais dos livros românticos sempre terminam com aquela coisa assim, estou satisfeito, né? Olha que prazer, teve uma tensão, mas lá no final tudo fica bem, assim que eu gostaria que fosse a minha vida, né? O autor realista, ele vem dar esse tapão na nossa cara, como as professoras bem colocaram, né? O incêndio, gente, uma metáfora para o ingresso desse personagem naquilo que há de vir. Se tudo isso, se toda essa tensão ainda rolou enquanto ele estava na adolescência, imagine o que está pela frente, né? Quantas coisas serão destruídas na vida desse camarada
em relação à família, em relação a si próprio, em relação à sexualidade, em relação aos estudos, à profissão, à vida. Então, esse incêndio que encerra um ciclo e dá início a outro, são os incêndios cotidianos, né, sobre os quais eu falo de vez em quando para vocês em sala. Quando vocês estiverem na faculdade, vocês acham que a vida de vocês vai estar tranquila? Não. Acaba uma instituição, começa outra. No dia da formatura de vocês, acaba o estudo, começa o trabalho. Aí você fala, ai, que saudade da faculdade. Ai, que saudade quando tinha aula de redação com a Monique, com a Quarine, com a Suzana, com a Aline, com a Maíra, que elas cuidavam da gente. Não, sempre virá um incêndio e o novo ciclo vai começar e você tem que estar preparado para todos eles, né? O Ateneu é a escola e a vida é essa escola que vai nos colocando a cada dia um incêndio novo para recomeçarmos, reconstruirmos, né? E a gente está sempre nessa reconstrução de cada tijolo, de cada parede que é destruída numa fase da vida, a gente reconstrói, a gente vai para outra, né? Então, seja na instituição escolar Ateneu, seja na nossa vida, estaremos sempre firmes, fortes, leitores. E, mais uma vez, meninas, muito obrigada. Obrigada aos alunos também, aos que vão assistir a live posteriormente. Vamos continuar sempre nessa luta, né? No nosso Ateneu constante. Querem falar alguma coisa? Obrigada, pessoal, pela participação, por se disporem a uma sexta-feira à noite, né? Final de tarde, noite, estarem aqui com a gente. Mostra muito de vocês, né? Da dedicação de vocês, e eu fico bem agradecida por isso. Olha, a Luísa Carrijo levantou a mão. Pode falar, Luísa. Vai falar ou não vai? Obrigada, professora, pela aula. A Luísa ficou tímida, não vai falar mais. Poxa. Nós que agradecemos, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que quem não leu tenha se interessado. Quem não conseguiu terminar, espero que vocês consigam terminar agora. Então tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Até mais.